E cada vez mais se aproxima a contratação de Brian Rodrigues. Inclusive, um amigo próximo do jogador admite que o jogador considera a possibilidade de se mudar para Porto Alegre melhor do que jogar, por exemplo, no Flamengo. Da parte do Los Angeles FC já veio um sinal verde, faltando pouca coisa para a oficialização do negócio. Tem também o real valor que o Internacional está pagando para contratar o atacante David. Além disso, Cacique Medina encaminha uma equipe titular para a estreia do Campeonato Gaúcho. E sondagens novamente aparecem por Yuri Alberto, agora vindo do futebol russo. Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Diário do Inter KTO, com muitas notícias ao longo dessa quarta-feira. E a gente faz um resumo do que de mais importante aconteceu. E eu começo falando sobre Brian Rodrigues, que tende a ser o próximo reforço a ser encaminhado, acertado pelo Internacional para a temporada de 2022. Atacante de 21 anos de idade que surgiu no Peñarol e atualmente pertence ao Los Angeles FC da Major League Soccer. Inclusive, o empresário do jogador repassou uma informação importante ao longo dessa quarta-feira, que é: o Los Angeles FC deu um sinal verde em relação à proposta feita pelo Internacional de um contrato de empréstimo de uma temporada por $400 mil, com uma opção de compra final do vínculo na casa dos $8 milhões. O time norte-americano sinalizou dizendo: olha, uma boa proposta, a gente tende a aceitar esse valor. O que falta então, já que Inter e Brian Rodrigues estão acertados e o Inter fez a proposta para o Los Angeles FC, que está disposto a aceitar? Falta a oficialização disso, que pode acontecer nos próximos dias. Exige ainda algumas evoluções entre Internacional e Los Angeles FC, mas tudo está caminhando para que esse acordo realmente aconteça. Inclusive, o jogador está bem motivado com a possibilidade de jogar no Internacional. Está próximo, está evoluindo, está caminhando e desperta o otimismo de todo mundo que está envolvido nessa negociação a possibilidade do Brian Rodrigues jogar em Porto Alegre e defender a camisa do Internacional. Inclusive, isso foi assunto de uma entrevista muito legal que a gente fez no Atualidades Esportivas nessa quarta-feira. Estávamos eu, João Batista Filho e o Diogo Rossi. E a gente conversou com Adriano Freitas, goleiro gaúcho de 24 anos, natural de Santana do Livramento, mas que joga no futebol uruguaio e atualmente defende a equipe do Cerrito. O Adriano é amigo pessoal, amigo muito próximo do Brian Rodrigues e fez toda a categoria de base com o Brian Rodrigues no Peñarol. E o que o Adriano nos relatou é que conversou ontem, na terça-feira, com o Brian Rodrigues. E o Brian Rodrigues explicou para ele que, olha, está muito perto de ir para o Internacional e está muito animado com essa possibilidade. A gente sabe, por exemplo, que 2 times fizeram propostas pelo Brian Rodrigues, além do Internacional, o Flamengo e o Real Sociedad da Espanha. Só que o Brian Rodrigues disse para o Adriano, que relatou isso pra gente na entrevista, é que, cara, a gente olha pro Flamengo e sabe que lá tem muito mais opções, então fica mais complicado de jogar. E o que o Brian Rodrigues quer nesse momento é jogar, porque ele ficou de fora da lista de 50 pré-convocados para a seleção uruguaia, que agora é treinada pelo Diego Alonso. E esse é o grande objetivo da carreira do cara. Ele quer voltar a jogar, a se destacar, para estar no radar da seleção uruguaia, pensando em Copa do Mundo do Catar em 2022. E para isso, o Internacional seria um melhor caminho para que ele jogasse e se destacasse, já que no Flamengo a concorrência é maior. Por isso, o jogador prefere sim o Internacional em relação ao Flamengo. E esse é um trunfo importante que o Internacional tem e explica muito do avanço que aconteceu na negociação ao longo dos últimos dias. Próximo assunto que eu trago aqui, e também de muita importância, é em relação a Yuri Alberto, porque hoje surgiu novamente a possibilidade do Zenit da Rússia fazer uma proposta maior ainda pelo jogador no Internacional. O Bruno Andrade, repórter muito bem informado do All Sport, trouxe essa informação ao longo da quarta-feira. Eu tenho maiores detalhes que eu estou apurando e que eu devo colocar tudo em um vídeo ao longo de quinta, tá? Na quinta-feira à tarde, ali inicinho, eu vou trazer tudo que eu tenho sobre Yuri Alberto, porque algumas coisas eu estou apurando ainda. Mas, o que eu posso dizer?
o preço não baixa, tá, gente? 20 milhões de euros. E até o momento o Zenit pelo menos não apresentou nenhuma proposta nesse valor. Eu tento a dizer que a possibilidade do Yuri Alberto ficar é bem maior do que do Yuri Alberto ir, mas eu explico tudo em um conteúdo só sobre o Yuri Alberto, prometo para vocês, ao longo dessa quinta-feira. O que eu posso agora dizer para vocês é isso, está muito mais perto do Yuri Alberto ficar do que do Yuri Alberto ir. Uma outra coisa importante que a gente descobriu ao longo dessa quarta-feira é o valor do David. Quanto o Internacional está pagando pelo jogador, que inclusive já teve foto com a camisa do Inter vazada na internet. O Inter está pagando 10 milhões de reais por 50%, do jogador. O Inter está comprando 45% do Fortaleza e mais 5% que pertencem ao jogador estão sendo cedidos ao Internacional. Então, são 10 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do David. O Inter paga 5 milhões de reais à vista para o Fortaleza e os outros 5 milhões de reais são parcelados ao longo de um ano. Esse é o modelo de negócio que o Internacional fez para contratar o David, atacante do Fortaleza, de 26 anos de idade, que deve ser anunciado nas próximas horas, tá? Outra informação importante veio de uma entrevista na central do mercado do empresário Nick Arcuri, o empresário do Tietê e de outros jogadores também. Mas, por que eu falo do Tietê? Porque, falando sobre o Tietê, ele disse que o jogador foi sondado pelo Grêmio, pelo Internacional e por uma equipe da Europa. O Matheus Dávila trouxe esse assunto no Diário do Grêmio, KTO, dessa quarta-feira. Mas, o que eu posso dizer de pessoas de dentro do Internacional é que não há um interesse muito grande no Tietê e não há uma possibilidade de ele jogar no Internacional. Mas ele foi sondado. Assim como ele, muitos outros jogadores foram sondados, tanto que veio o Lisiero. Talvez fosse para a mesma função, inclusive o Tietê e o Lisiero. Mas com o Lisiero aqui, eu praticamente descartaria a possibilidade do Tietê jogar com a camisa do Internacional, tá? Na quarta-feira à tarde, eu trouxe um conteúdo falando sobre o time do técnico Cacique Medina, que está sendo trabalhado no CT Parque Gigante para a estreia do Gauchão. E é um time que já está encaminhado e que tem como grande novidade o ressurgimento do Bosquilha, que esteve um pouco escanteado ao longo da temporada de 2021. Vai lá e dá uma olhada, porque além da escalação eu trago alguns detalhes em relação a como estão acontecendo os treinamentos no CT Parque Gigante, quem está se destacando, quem não está indo tão bem assim, qual é a visão e o pensamento do Medina para as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, mas o time para a estreia contra o Juventude, quarta-feira que vem, no Alfredo Jaconi, já está praticamente definido. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu acertei a aposta que eu falei para vocês ontem, de apostar no Celta de Vigo contra o Osasuna. Era 1.9 a odd do Celta, quem ganhou 10 levou 9 pila de lucro para casa, tá? Eu tenho uma aposta dupla para ser feita ao longo desta quinta-feira, tá? E é a seguinte, Elche e Real Madrid jogam às 3, vitória do Real Madrid. Atlético de Bilbao e Barcelona jogam às 5h30, joga no empate. Esses dois jogos, esses dois resultados combinados dão uma odd muito boa. Então joga lá, te registra, coloca no cupom, coloca no código promocional o cupom A Dupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito e o pai tá acertando muito esse ano na KTO. Vai na minha dica que tu vai bem. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!